Bom dia, pessoal, tudo bem? Maravilhosa terça-feira e hoje um novo webinar, um maravilhoso webinar e vocês aí curtindo a gente de novo. Meu nome é Rogério Logeto, eu sou gestor de marketing do Grupo YKP, uma empresa com 34 anos de mercado. Curtiram esse estúdio? Muito legal, queria agradecer ao Silvio que está aqui, conseguiu nos proporcionar esse espaço maravilhoso para a gente fazer mais um webinar para vocês. Vamos lá, hoje o nosso webinar fala de compras 4.0. Como a IA e as novas tecnologias estão transformando compras business to business. Nós temos aqui o Silvio Mota, que eu vou apresentar ele corretamente daqui a pouco, e o Emerson Piovan também. Esse webinar está previsto para durar 45 minutos a 1 hora, tá bom? E vocês vão poder fazer perguntas. Nós estamos usando o Teams, vocês já estão acostumados que a gente usa o Teams para fazer nossos webinars, e ali no meio tem o botãozinho do chat. Quer mandar pergunta? Manda através do chat. A Camille que está aqui com a gente, ela vai pegar as perguntas de vocês para a gente poder responder lá no final. Combinado? Vamos lá. Agora eu vou pedir pro Silvio para trocar de página. Eu que fazia isso, né? Legal. Pessoal, hoje o nosso palestrante principal é o Silvio Mota. O Silvio, ele é diretor global de vendas, canais e parcerias do mercado eletrônico. Sim, para quem não conhece o mercado eletrônico, é uma empresa com mais de 30 anos de mercado. Mais de 30, né? Perfeito. Perfeitamente. Parceira YKP, responsável pelo desenvolvimento da principal solução para e-procurement e e-sourcing do Brasil. O Silvio Mota possui ampla experiência em funções de gestão, totalizando 30 anos na atuação na área. Pouquinho mais. Um pouquinho, mas vamos esconder essa parte. Destaca-se em inovação, transformação digital, digitalização, sustentabilidade e aplicação de tecnologias como inteligência artificial e machine learning. Também temos aqui a presença de Emerson Piovan. Ele é gerente de negócios para transformação digital da YKP, graduado em análise de sistemas administrativos, pós-graduando em compliance digital, há 20 anos atuando no mercado corporativo em soluções de ponta para redução de custos, aumento de performance, automação, governança e gerenciamento de riscos. Piovan vai apresentar as especialidades da YKP como implementadora de soluções de procurement e e-sourcing. Gente, antes de eu passar a palavra para o Silvio, eu vou pedir para a Camille aqui de novo, para ela soltar uma pesquisinha. É uma pesquisa simples, poucas perguntas. Para quê? Porque a gente quer conhecer vocês. Queremos conhecer a necessidade das suas empresas. Então, a Camille já deve estar soltando, vai aparecendo uma telinha aí. São 3, 4 perguntinhas. Clica aí na resposta, é múltipla seleção, no final clica em submeter. Mas se você estiver usando um smartphone, vai lá no chat, a pesquisa está lá no chat, tá bom? E agora sim, eu vou passar para o Silvio. O Silvio está contigo. Legal, obrigado, Rogério, obrigado, pessoal. Muito bom ter vocês aqui. A ideia é comentar um pouquinho hoje com vocês sobre a evolução da área de compras, né? A gente conversa com muitos clientes todos os dias, parceiros também. E o grande objetivo é como tornar as áreas de compras mais estratégicas e menos operacionais. Por isso que a gente colocou o título aqui da apresentação como Transformação Digital em Compras, ou que muita gente no mercado chama de Compras 4.0. Então, como atingir esse Compras 4.0 efetivamente, né? Então, a primeira coisa é que tipo de soluções ou tecnologias eu deveria usar para evoluir, para construir o meu futuro de compras, né? Eu devo usar mais Marketplace B2B, eu devo iniciar ou ampliar a minha utilização de IA, eu devo usar mais Analytics, se é que eu já não uso, ou ficar observando as novas tecnologias para utilizar o que existe de mais tecnológico hoje no mercado. Não sei se bom ou ruim, pessoal, a resposta é que é tudo junto e misturado. Vocês vão ver que eu vou falar bastante hoje aqui sobre alguns temas desses que eu acabei de comentar. Eles estão muito interligados, por isso que eu fiz essa brincadeira de tudo junto e misturado, porque realmente eles estão bem ligados. E a outra ideia hoje é falar um pouco de conceito, mas principalmente também trazer ideias práticas, exemplos práticos da utilização de cada tecnologia dessa. Tá bom?
Vamos lá, vamos em frente então. O primeiro tema que eu queria abordar com vocês, pessoal, é o tema B2B Marketplace. Nós estamos muito acostumados a utilizar o Marketplace como pessoa física, né? Entrarmos em algum portal de compras e fazer uma compra normal, mas as empresas não estão tão habituadas à utilização do Marketplace B2B. Então eu queria abordar um pouquinho com vocês dois temas principais. Primeiro, quais são as principais características do Marketplace B2B e, com essas características, quais os benefícios que as empresas costumam alcançar com a utilização do Marketplace B2B. Então, são 5 principais. Primeiro, conexão entre empresas, diferente um pouquinho do modelo B2C, que conecta um cliente final a uma empresa, que nós somos clientes finais. A conexão entre empresas do B2B é de uma empresa compradora e de uma empresa fornecedora, a conexão entre duas empresas. Então, isso gera muito valor para os dois lados, esse tipo de conexão. Segundo, a escalabilidade dos dois lados também. Tanto a empresa compradora vai conseguir buscar muitos novos fornecedores que eventualmente não conheçam, e os novos fornecedores também poderão buscar novos clientes que também não conhecem. Então, o Marketplace B2B agrega muito valor para os dois lados, compras e fornecedores. A automação de processos, não preciso nem falar, a utilização de uma ferramenta como essa automatiza muitos processos, desde a gestão de pedidos até a integração com o ERP, seja ele qual for que vocês utilizem. Próximo ponto, volume de negociação. Um pouquinho do que eu acabei de comentar. Se você vai elevar ou aumentar o volume de negociação do lado de compras com o lado de fornecimento, obviamente que esse volume crescendo vai melhorar muito a negociação para os dois lados também. E por fim, a diversidade de ofertas, né? Então, produtos e serviços são organizados por categoria, ou seja, quando você utiliza um marketplace como esse, você tem vários filtros de busca de novos fornecedores. Um exemplo, eu quero comprar uma luva de borracha, tenho uma filial em Itapopoca da Serra. Será que em Itapopoca da Serra eu vou ter um fornecedor que possa me fornecer aquela luva de borracha? Então, o Marketplace B2B te propicia buscar respostas como essa, tá bom? Então, obviamente que são muitas outras características, o número pode ser muito maior, mas nós podemos reduzir aqui ou resumir em 5 principais. E essas 5 principais características trazem 3 principais benefícios para as empresas que utilizam o Marketplace B2B. Primeiro, redução de custos, é óbvio, novamente, para os dois lados. Então, principalmente para o lado de compras, vai conseguir reduzir custos, porque terá uma opção maior de fornecedores, e fornecedores também poderão reduzir seus custos de busca de novos clientes, porque poderão encontrar novos clientes na plataforma. O segundo, eficiência de processos. Quando você automatiza todo o seu processo, a tua eficiência aumenta bastante. E, por fim, maior alcance de novos fornecedores, como esse exemplo da Itapopoca da Serra que eu acabei de dar. Então, eu resumi apenas 3 benefícios, mas são benefícios bastante relevantes para as companhias. Tá bom? Como eu comentei com vocês, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre conceitualmente e dar exemplos práticos. E aqui os exemplos práticos eu vou dar o que está mais próximo da gente, que é o mercado eletrônico, a plataforma de gestão de compras que nós temos. Aqui é um desenho bem conceitual da nossa plataforma, mas eu não vou explicar o desenho inteiro, só colocando no meio ali que a gente tem uma bolinha cinza, que é um marketplace B2B que a gente tem dentro da nossa plataforma. São quase 1 milhão de fornecedores disponíveis para que os nossos clientes compradores possam buscar novos fornecedores. E como isso funciona efetivamente, né? Coloquei aqui novamente, usando esse exemplo prático, aqui é um screenshot, é uma cópia da nossa tela, tem uma setinha ali de uma nova cotação. Então, no momento que você faz essa nova cotação, os clientes têm 2 opções. Ou eles mandam ali, que não está pequenininho para ler, mas eu vou resumir para vocês, que nós chamamos ali de meus fornecedores. Então, o cliente pode falar, olha, eu vou enviar essa cotação só para os fornecedores que já me atendem hoje. Ok, uma decisão da área de compras. Ou não, tem outro botãozinho ali que nós chamamos de fornecedores marketplace, que é o que chamamos de marketplace público, que eu comentei, mais de 1 milhão de fornecedores. O cliente pode abrir aquela cotação, vou enviar essa cotação aberta para todos os fornecedores da plataforma e ver quem pode me responder, ou fazer filtros para buscar fornecedores em determinadas regiões. Então percebam o quanto agrega, o quanto ajuda no dia a dia de vocês e elimina trabalhos operacionais sem precisar sair da plataforma e buscar novas informações no Google, na internet efetivamente. Tudo acontece dentro da plataforma. Então, o meu convite aqui para vocês, esse foi um exemplo prático, mas o meu convite é busquem utilização do Marketplace, seja na plataforma que vocês usam hoje, seja numa plataforma como o mercado eletrônico ou qualquer outro tipo de tecnologia, mas procurem iniciar, quem ainda não usa, essa tecnologia de Marketplace B2B. 1 milhão de fornecedores é um número expressivo. O pessoal que tem que prospectar e conseguir negociações melhores, né? É um número bastante expressivo. No Brasil, ninguém chega nem perto disso. Se a gente olhar fornecedores pelo mundo,
Tem alguns que se assemelham a gente. Eu posso falar porque o mercado eletrônico é a única empresa da América Latina a estar presente no quadrante mágico do Gartner, na categoria Source to Pay, e uma das características mais relevantes é exatamente o marketplace público. Tá bem? Bom. Então, pessoal, falei de marketplace B2B, eu vou reforçar sempre na minha fala aqui a interligação das tecnologias. Então, falei de marketplace, agora vamos falar um pouquinho de analytics. Analytics é um tema que a gente já ouve há pelo menos 10 anos, que nós vivemos a era dos dados, já devem ter ouvido o jargão do dados é um novo petróleo, uma série de coisas. De fato, a gente vive a era dos dados. Analytics, hoje, dificilmente uma empresa, e tenho certeza que vocês não são diferentes, não tem uma solução de Analytics ou de BI, ou até utilizem uma planilha Excel como Analytics. Mas a pergunta que eu faço é, todo mundo tem Analytics disponível hoje, será que vocês utilizam? Então, a primeira consideração que eu queria fazer é isso. Não tome mais decisões baseadas em achismo. Eu faço isso ainda, e muitas pessoas ainda fazem, mas a ideia é tomarmos decisões baseadas em dados. Então, esse também é um jargão do mercado, mas realmente é muito relevante. Tomarmos decisões baseadas em dados é super importante. E por quê? Porque o Analytics está evoluindo. Esse gráfico eu gosto muito de utilizar, são 2 eixos, valor e complexidade. Então, quanto maior aumentar o valor da sua análise, mais complexo será. Portanto, você tem que começar a usar para começar a evoluir. E esse gráfico explica o seguinte, no comecinho, ali, as 2 primeiras bolinhas são análises descritivas e diagnóstico, né? Então, é como você olha no retrovisor para trás para ver o que aconteceu. Ou seja, baseado no que aconteceu, o que aconteceu e por que aconteceu, você vai tomar uma decisão de como o seu negócio vai. Ótimo, isso é o que a maioria dos analytics ainda faz hoje, mas a evolução da analytics, aqui já cruzando um pouquinho com IA, com criação de algoritmos utilizando esse analytics, é olhar para frente, que são as 2 próximas bolinhas, que é o preditivo e o prescritivo. Então, utilizando o passado, que a gente sempre usou, mas olhar para frente para saber o que poderá acontecer e se eu quero que aquilo aconteça. Então, para você poder tomar decisões antes que elas aconteçam ou deixar acontecer. Então, vai apoiar o rumo da sua companhia ou das suas ações. Então, portanto, esse é o convite. Utilizem mais Analytics e comecem a pensar, quem ainda não utiliza, o segundo passo do Analytics é esse cruzamento com IA e usar algoritmos para predição e prescrição. Tá bem? Como exemplo prático também que eu comentei anteriormente, dentro de uma plataforma de procurement como o ME, traz uma série de dashboards como saving, como backlog, como digital, uma série de analytics e dashboards prontos para quê? Para suportar a sua análise para frente. Então, cruzar esse, olhando para trás no retrovisor, para poder mudar o seu rumo para frente. Tá bem? Então, falei aqui até agora de Marketplace B2B, falei um pouco de era de dados e falar um pouco de IA. IA, hoje em dia, falei que a gente vivia a era dos dados, na verdade vivemos ainda, mas também estamos começando a viver, acho que mais fortemente uns 2 anos para cá, né? A era da IA. E a IA realmente permeia sobre tudo, sobre Marketplace, sobre Analytics, sobre todos nós, sejamos pessoas físicas ou jurídicas. Tá bem? Então, a era da IA, me perguntam muito assim, como a IA poderá ajudar efetivamente a área de procurement, a área de compras, né? Então, aqui eu trouxe 5 características principais como exemplo de como o IA em procurement pode ajudar vocês. Primeiro, automatização de processos, né? Redução de tarefas manuais. Lembra que eu comentei como tornar a área de compras mais estratégica e menos operacionais? Ou seja, o primeiro passo é deixar de fazer coisas manuais e deixar que a IA faça isso por vocês. Hoje nós já temos clientes utilizando IA fortemente com uma curva C de itens, por exemplo, e fazendo esse volume de compras, às vezes até que grande, a IA sozinho. Para quê? Para que as pessoas possam se dedicar mais ao lado estratégico, à área de compras, né? O segundo, análise de dados e previsões. Lembra que eu comentei do cruzamento? Então, aqui já tem um cruzamento forte de IA com a área dos dados, que é tomar decisão baseadas em dados. Então, como eu comentei agora há pouco, olhar para trás, ou melhor, utilizar o que aconteceu para trás, mas para prever o futuro. Puxa, mas nós vamos ter bola de cristal? Não, mas a criação de algoritmos utilizando os dados vão orientar vocês para direcionar onde vocês poderão ir ou se aquele caminho é o correto para vocês. Então, a análise de dados e previsões é uma aplicação bastante importante de AI em procurement. Recomendações personalizadas, também aqui tem uma ligação com o Marketplace B2B. Imagine se você tem um Marketplace dentro da sua plataforma e está buscando algum item, naquele momento que você vai enviar a cotação, ela pode falar, puxa, mas você está buscando esse item,
Será que você também não quer consultar esse fornecedor em tal região, porque eu acho que eles podem te ajudar? Então, utilizar a IA na recomendação personalizada para te ajudar a buscar novos fornecedores ou novos itens que vocês não estejam acostumados ainda. O quarto item, mitigação de riscos, óbvio, na análise de riscos e detecção de fraudes, a IA vai ser muito mais rápido em termos de analisar o que já aconteceu no passado para te trazer apoio nas decisões. E, por fim, negociações de contratos. Então, imagine a IA analisando milhares e milhares de contratos similares àquele pelo mundo e trazendo essa comparação para vocês. Então, também é uma aplicação bastante prática no dia a dia do e-procurement. Então, aqui, novamente, a gente poderia ficar o dia inteiro falando sobre esse tema, mas eu trouxe 5 principais características de IA no e-procurement. Tá bom? Já está na plataforma? Isso, na verdade, eu vou falar um pouquinho da plataforma daqui a pouco, dando exemplos e passando um filme, inclusive, que eu elenco todos esses itens em aplicações práticas, né? Mas aqui eu estou comentando sobre características principais de IA como um todo, tá bom? E aí vem uma pergunta que um pouquinho tem a ver com o que você acabou de falar, Piovan, como eu aplicar isso no meio procurement? Vou esperar novas tecnologias, devo buscar novas empresas, e ali tem alguns nomes, esse slide meio confuso, a ideia é essa mesmo, que tem muitas dúvidas hoje na cabeça de todo mundo, que é como evoluir, como atingir esse nirvana, né, esse compras 4.0, essa digitalização efetiva, né? Exato. Então aqui eu trouxe algumas respostas e exemplos práticos realmente, a gente ouve muito falar de IA hoje, cada dia que a gente acorda, e eu sou assim, a gente lê uma aplicação diferente de IA, uma startup em algum lugar do mundo, com uma ideia brilhante de IA, mas práticas efetivas, com retornos efetivos, de fato ainda são poucos hoje. Então a ideia hoje é mostrar um pouquinho para vocês como utilizar a IA no dia a dia de vocês, tá bem? Mostra pra gente. Então primeiro a IA no dia a dia como assistente Uniproc. Então eu falei um pouquinho de características e como uma IA como assistente efetiva de vocês, no dia a dia de vocês, poderia ajudá-los, né? Primeiro respondendo 2 perguntas, né? Vocês que usam uma plataforma para diminuir cliques, para você buscar algum tipo de informação, aumentar a sua eficiência na utilização de uma plataforma como o ME, para te ajudar na busca de novas compras, né, e na tomada de decisões efetivamente. De que forma? De uma forma natural e fluida. Vocês vão ver que o ME tem desenvolvido e a gente tem construído bastante, criar uma IA dentro da plataforma que você conversa de uma forma natural e fluida, como se você estivesse conversando com uma pessoa do seu lado, sem se preocupar muito com o texto. Vocês já devem ter feito algumas perguntas no chat GPT da vida, já devem ter ouvido uma profissão que na Muito Futuro já é uma tendência, que é engenheiro de prompt, né? Então as inteligências artificiais vão te responder corretamente se você perguntar corretamente. Então eu já fiz esse teste, muitas vezes você tem que ir perguntando e evoluindo as suas perguntas para que elas respondam corretamente. A ideia aqui é que a nossa IA interprete o contexto e não somente o texto que foi digitado. E agora a gente está trabalhando fortemente também na fala. Então você perguntar, como se estivesse perguntando para um colega de trabalho, e a IA te responde. Então esses são os 2 principais objetivos de utilizar a IA como um assistente no seu dia a dia. E quais respostas instantâneas, usando a IA desta forma, elas poderiam te trazer? Consulta de novos fornecedores, como eu acabei de dar o exemplo lá, você usa um lembra do cruzamento? Usa um marketplace, e ao consultar os fornecedores, a IA já vai buscar dentro daquele marketplace outras respostas ou outras sugestões de fornecedores que estejam acontecendo. Ou você quer buscar algum tipo de pedido, algum tipo de histórico de compras, sem se preocupar, puxa, mas em que tela estava, em que módulo estava, você pergunta para a IA e ela vai buscar a informação onde quer que ela esteja. Acessar dados atualizados sem precisar navegar em múltiplas telas, tem um pouquinho do que eu acabei de falar, e IA na tomada de decisão, comparar avaliações de acordo com alguns critérios que você pode criar usando a IA, vai te auxiliar muito na tomada de decisão. Mas espere um pouquinho que eu vou dar alguns exemplos práticos na utilização já. Do lado de cá, gerar cotações e pedidos diretamente pelo chat. A IA é um chat dentro da plataforma, vocês vão ver no exemplo prático, então você não precisa sair da plataforma para mais nada. Desta forma, você conversando com o fornecedor que também está plugado na plataforma, elimina as interações humanas e também aumenta a eficiência dos 2 lados e faz sugestões inteligentes baseadas, obviamente, no histórico para ajudar vocês a tomarem uma decisão para frente. Tá bom? Então, aqui são algumas características. Que outras características, né? Que a gente pode passar para vocês um IA como assistente no dia a dia. Ele também pode auxiliar em 2 pontos. O primeiro é gerar relatórios e insights personalizados. Lembra do cruzamento? Aqui nós estamos cruzando com Analytics. Então, usar o Analytics que você tenha e usando uma IA
para gerar novos relatórios complexos de gastos, por exemplo, melhorar a sua performance, identificar oportunidades de economia baseado naqueles analytics que você eventualmente tenha e gerar indicadores estratégicos. Esse cruzamento de IA com analytics tem se demonstrado realmente bastante poderoso na utilização. E do lado de cá, o upload de documentos, e aqui tem um pouco a ver também com cruzamento de novas tecnologias, e eu vou dar um exemplo prático. Imaginem vocês fazerem um upload, vocês estão usando a sua plataforma no seu computador e precisa fazer um upload de um contrato que você acabou de receber em papel, por exemplo. Eu sei que é menos usual hoje em dia, mas ainda recebemos em papel. Então você quer fazer um download numa nota fiscal, por exemplo, você vai integrar o teu notebook com o teu mobile automaticamente através de um QR Code e fazer essa integração. Então o IA tem ajudado bastante com isso também. Tá bem? Então dei alguns exemplos conceituais e agora eu vou mostrar para vocês exemplos na prática. Novamente, exemplos na prática são os que estão mais próximos da gente, que está sendo desenvolvido dentro da plataforma do ME, mas dão exemplos claros e práticos de como IA tem ajudado no dia a dia da área de compras. Tá bom? O primeiro item, novamente, repetindo aquele desenho que eu mostrei no início, esse azulzinho ao redor é o que nós chamamos a nossa IA, o AI Genius, como nós chamamos dentro do ME, mas o IA permeia por toda a plataforma de procurement do ME. Para quê? Para ser utilizada nas principais funcionalidades em toda a plataforma, não somente num pedaço ou no outro. Um exemplo prático aqui, um primeiro exemplo prático é o ME Genius dentro de Procurement, mais profundamente no Procurement. Então a ideia é, você pode perguntar qualquer coisa, lembra que eu falei do fluido e natural, então pergunte o que você imaginar. Integração com web, também a gente desenvolveu uma plataforma de IA integrado com web. Lembra que eu comentei, não precisa sair da plataforma para nada, tudo você pode pesquisar ali. Como você conversa com o ChatGPT, com o Copilot na Microsoft, por exemplo, você vai poder fazer isso dentro da plataforma ME também, criando transações, upload de direito celular. Eu vou dar alguns exemplos mais práticos daqui para frente, tá bem? Então vamos lá. Um exemplo prático. Isso aqui é um screenshot, uma tela qualquer da nossa plataforma. E no canto direito aqui em cima, vocês estão vendo uma bolinha ali, que nós chamamos de ME Genius. Então a ideia é que todas as telas da nossa plataforma tenham essa varinha mágica, por isso que chamamos de ME Genius, que é para você clicando ali, ele vai abrir um chatzinho, conforme está nessa tela aí, e vai te perguntar o que você quer. Então, mais ou menos similar a uma IA que você está acostumado. E ali você começa a interagir e fazer as suas perguntas. Que tipo de perguntas? Por exemplo, quais são os fornecedores mais bem avaliados para materiais de escritório que estejam dentro do Marketplace? Lembra do cruzamento de informações? Aqui eu estou cruzando Marketplace com Analytics, com IA. A resposta, e aí vai buscar alguma resposta. Processo de compras, qual é o status do meu pedido de compra? Meu pedido de compras número qualquer. Puxa, não preciso mais pensar em qual tela está, qual modo ele está. Você vai ali, pergunta, ele já te traz aquela informação. Sensacional. Vou dar um exemplo prático aqui, pessoal. Eu trouxe alguns filminhos bem curtinhos, de 1 minuto, mas dá um exemplo prático para vocês do que eu estou falando, tá bom? Isso aqui é um widget inteligente, né, para interação com a plataforma. Então, isso aqui, você está numa tela da plataforma, vai clicar ali na varinha mágica e começar a interagir. Quero mais informações da requisição. E vai perguntando o que você quer. Puxa, aqui é um gráfico baseado nessa coluna. Então percebam que é uma interação realmente bem natural e fluida, né? E aí você vai falando como você quer que ela apareça. E aí, inclusive, lembra do cruzamento com Analytics? Eu quero um gráfico de pizza para eu poder fazer uma análise melhor dos dados, das informações. Muito bom. Legal. Um exemplo, como eu comentei com vocês, a ideia hoje é conceitual e exemplo prático. Isso é um exemplo prático do que já está disponível na plataforma, tá? A gente deve fazer um lançamento oficial, já tem alguns clientes utilizando em beta, mas um lançamento oficial ainda dentro desse mês, disponível para quase todos os clientes. Ah, puxa, mas eu vou ter que pagar algo mais para utilizar essa inteligência artificial? Não. A nossa IA estará disponível para 100% dos nossos clientes. A gente sabe que tem algumas empresas de outros segmentos até que estão cobrando pela utilização de IA, mas o nosso entendimento é que não. Quanto mais vocês utilizarem IA, melhor para todo mundo. Então, não terá custo adicional. Nossa, aquele relatório que você precisaria baixar um Excel do relatório, aí você vai ter que abrir o relatório, montar o pie chart,
para sair aquilo. Em só você conversar, ele produziu para você. Pois é, essa é a ideia. A economia de tempo que tem isso é fantástica. Melhorar deixar de fazer trabalhos operacionais e ser mais estratégico, ou seja, analisar e não na criação, né? Essa é a ideia. E tem outro ponto que eu vi lá do exemplo que eu achei fantástico. Acho que não é bem o que você queria comentar, mas você viu que ele pediu na IA? Ele pediu o status de um pedido e ele respondeu, ele puxou os dados você não precisou abrir. Não, o certo seria clicado às vezes, espera abrir. Não, ele puxou ali os dados que você queria. É fantástico. É, perfeito, é muito legal mesmo. E as equipes não param 2 dias antes da reunião para ficar consolidando dados, relatórios. Então, a IA faz isso, ou seja, você pode a qualquer momento ter a posição sem que as pessoas tenham que organizar os dados. Uma vez que você fez a transição, né, passou a operar dentro do sistema, né, eliminando e-mail, eliminando planilha, o sistema vai fazer o resto de te dar a informação que você precisa com agilidade, né? E a IA já só está no começo da utilização, né? Então a evolução dela no dia a dia vai ser realmente bastante muito bom. prática. O segundo exemplo que eu queria dar para vocês aqui de uma utilização prática do IA é utilizando o mobile, né? Então imagine que vocês estão, eu vou passar aqui um vídeo rapidinho, e vocês querem subir algum documento. Puxa, mas hoje eu tinha que escanear, mandar para algum lugar, mesmo a gente tem scanner hoje no nosso celular, dá um trabalhinho, né? Tem que mandar no e-mail. Vocês percebem como é bastante prático aqui também, com a integração de novas tecnologias. Integramos a utilização no computador, plataforma, né? Com o mobile, ele gera ali o QR Code, você falou que quer subir um documento, vai apontar o seu celular para o QR Code, tirar uma foto do produto e automaticamente subir na plataforma. Cai dentro da plataforma? Já cai dentro da plataforma e ele pergunta o que você quer fazer com essa imagem. Ele já começa a interpretar e bater um papo com você. Essa é a realidade, né? Natural, é uma conversação natural e fluida. E ele fez da câmera do seu celular a extensão do sistema, é isso? Conexão de duas tecnologias, notebook e celular, mobile. Muito bom. Então você vai interagindo e vai falando, não, isso aqui é um material de um item, por exemplo, que eu quero incluir na minha lista de materiais, ok? Então isso também auxilia muito no teu dia a dia operacional. Então integração de duas tecnologias bem legais também. Muito bom. O terceiro exemplo que a gente tem que começar a se habituar bastante é o que o mundo está chamando de agentes, né? Ou Adaptive Cards. Então, para tudo, daqui a pouco nós vamos ter agentes, seja para pessoa física ou para pessoa jurídica. Aqui também não é diferente, um exemplo prático de um agente. Então, do lado direito aqui, o comprador pede para listar suas pendências de compras, o IA vai lá e lista dentro do agente. Eu vou mostrar um exemplo prático para você também com um filminho bem rapidinho. Então aqui no caso é uma aprovação de pendência, você não precisa se preocupar quais são suas pendências. Você vai ali e pergunta, quais são as minhas pendências? Ele vai te trazer ou listar as suas pendências pela ordem que você precisa, né? A gente perguntando, o que você quer fazer agora? Eu quero ver todas as minhas pendências numa tela única. Ele já vai mudar a tela. Isso aqui, pessoal, não é um PowerPoint, tá? Foi gravado na plataforma, são exemplos reais, tá? Então percebo, então a integração ali com o IA, novamente que eu comentei ali atrás, você não precisa mais se preocupar qual a tela, qual a função, você ali pergunta para IA, ele vai buscar as informações e vai trazer para você e você vai interagindo do formato que você precisa. E isso para um funcionário novo, que chegou agora, não está familiarizado, não está treinado ainda. Não está treinado. O que você precisa de treinar? Não, pergunta para IA, eu quero ir na tela tal, ele já te abre. É isso aí. É fantástico. É muito legal, realmente. E por fim, como último exemplo aqui, pessoal, poderíamos ficar o dia inteiro dando exemplos aqui, mas um exemplo que também leva bastante tempo e consome o dia a dia de vocês, que é apoiar vocês na tomada de decisão. O IA apoiando na tomada de decisão baseadas em dados. Esse é o grande objetivo. Então, para que vocês tomem tempo com a análise e não com a construção. Essa é a ideia, né? Vou dar um exemplo prático realmente no videozinho. Uma integração com o mapa comparativo, né? Fazer uma análise mais estratégica das respostas que vocês têm, né? Aqui ele fez o link das respostas com o pedido, número de pedido.
E aí, novamente, ele vai te interagindo. O que você quer fazer com isso? Eu quero visualizar tudo num painel. Ele vai criar o painel e vai demonstrar para vocês. Claro que isso está baseado em alguns critérios e filtros que vocês definiram anteriormente, né? Olha lá, gera uma tabela com os itens do mapa. Então, antes você precisaria pensar como fazer, clicar em algum botão, conectar algum BI aqui, automaticamente a gente vai ali e cria uma tabela para que você se dedique na análise comparativa para tomar decisão. Lembrando sempre que a tomada de decisão é sempre sua, a IA não vai tomar nenhuma decisão, ela só vai te apoiar na tomada de decisão, mas que você possa tomar a decisão mais baseada em dados e numa velocidade maior do que se preocupar em construir, que muitas vezes a gente demora muito mais tempo para construir uma análise do que para analisar efetivamente, né? Sem dúvida. Isso é verdade, porque você num departamento normal, você precisa gerar um relatório, você vai com todos os seus compradores, pega o Excel de cada um, precisa consolidar, então é uma ferramenta fantástica que ajuda muito na produtividade. Pessoal, para encerrar minha fala aqui, daqui para frente vocês ouvirão falar muito ainda das nossas IAs, o que nós vamos estar lançando no mercado, mas todo ano a gente tem um evento bastante grande chamado MEA B2B Summit. Esse ano será ainda maior, como a gente chamou, maior e melhor, será dia 12 de novembro, então salvem essa data realmente. No Transamérica Expo Center, lá do lado do Hotel Transamérica, serão 4 palcos, a gente espera entre 2.500 e 3.000 pessoas, vai ser bastante interessante e com certeza teremos muitas novidades para mostrar para vocês lá, tá bem? Esses eventos são maravilhosos. Pode comentar um pouquinho de como foi o ano passado? O ano passado a gente fez ali na Bienal de Ibirapuera, foram acho que um pouco mais de 2.000 pessoas, e foi muito, primeiro que o lugar foi sensacional, né, Vitor? Foi realmente rodeado pelo Parque Ibirapuera, foi fantástico, mas foi muito legal, muitas novidades, muitos palestrantes, e a nossa ideia do evento não é ser um evento muito baseado em tecnologia somente do MEA. Claro que nós vamos ter um palco dedicado a isso, mas o palco principal levam tendências e palestrantes para falar do mercado de compras e tecnologia. Tudo junto e misturado, né? Então não é para falar só de MEA e sim para falar do mercado. Então a gente tem se consolidado com esse evento e ser o principal evento do mercado no segmento de procurement realmente. Show de bola. Muito bom. 12 de novembro, save the date. Pessoal, vou abrir para perguntas aqui, agora é com vocês, Vitor, por favor. Obrigado, Silvio, pela apresentação. E eu vou pedir a gentileza de quando você fala perto do microfone que você estava falando. Perfeito, tá bom. A Camille estava me comentando aqui. Tá bom. Pessoal, vamos então para as perguntas de vocês que vocês enviaram. A Camille, ela recepcionou. Muito legal a participação de vocês. E essa primeira perguntinha aqui, vamos lá. Vai para o Piovan, tá? A primeira pergunta. Quais são as melhores práticas para a integração do e-procurement com sistemas existentes? Perfeito. Isso é uma pergunta que todo cliente gosta de saber o que ele vai trilhar para implantar, né? A gente utiliza, como boa prática, a fase de discovery, a fase de integração das equipes, né? Designando um gerente de projeto nosso com o do cliente, para que haja a integração exatamente do mercado eletrônico, que a gente domina, né, com o RP do cliente. A YKP tem 34 anos de experiência e tudo que a gente fez até hoje foi isso, né? Mesclar a metodologia nossa com a do cliente, né, as práticas de governança, para que a coisa possa fluir, né? A adoção, ela começa com o que está acontecendo agora. O pessoal está olhando o que vai levar para os gestores, vai plantar a ideia e a gente tem que realmente fazer a coisa de uma forma faseada para que ela vá acontecendo, chegue na TI e a gente faça isso de uma maneira natural, transparente, com engajamento de pontos focais. E aí, por fim, a gente integra os dois sistemas, né? Que é tudo que a gente hoje faz com a área fiscal, com a parte tributária, que a YKP já tem domínio. Então, a gente pega os sistemas críticos e une, no caso, aí, ao procurement, colocando essas equipes. Totalmente integrado, com desenho de processo, com redesenho, que foi o que a gente já fez lá com BPM, com BI, com Analytics.
Então a gente junta todas as melhores práticas de dados, de processos, de integrações e coloca isso para rodar dentro de um projeto de procurement. Muito boa pergunta aí. Legal, legal. Pessoal, a Camille está me mandando mensagem aqui, tem muita gente perguntando dessa apresentação. Essa apresentação vai estar disponibilizada em nosso site, tá bom? Hoje à tarde a gente vai pegar essa apresentação, pegar a gravação desse nosso webinar, vamos subir no nosso site e amanhã, acho que o mais tardar amanhã, vocês vão receber um e-mail nosso com o link dessa página que vai ter a gravação e também vai ter esse PPT lá para vocês terem acesso, tá bom? Mas espera aí, antes de eu ir para a pergunta número 2, agora eu vou pedir para a Camille soltar, nós vamos soltar a nossa segunda pesquisa. É uma pesquisa que a gente quer saber de vocês. Gente, vocês curtiram o nosso conteúdo? Vocês curtiram esse webinar? Querem mais informações, mais webinars daqui para frente? O que vocês acharam mais legal? Ela está soltando, é o mesmo esquema da primeira pergunta, da primeira pesquisa lá no início do nosso webinar, tá bom? Solta aí, Camille. Querem um contato nosso? Com certeza. Vamos lá. A pergunta número 2 vai para o Silvio. Silvio, o e-procurement tem se tornado uma peça-chave na transformação digital das empresas. Como você vê essa evolução nos últimos anos e quais tendências estão moldando o futuro da área? Legal, uma pergunta muito boa essa, porque assim, o e-procurement a gente percebe que hoje já deixou de ser uma ferramenta operacional, já se tornou, mas está se tornando cada vez mais uma ferramenta, um elemento estratégico dentro da gestão de compras. Para que tudo que eu comentei um pouquinho, tornar a área de compras menos operacional e mais estratégica, atingir lá o Compras 4.0 efetivamente. Com isso, a utilização de uma ferramenta consegue ou tem reduzido custos operacionais. A gente tem alguns números de mercado, né? Claro que vão variar de empresa para empresa, mas a média, uma redução de cerca de 30% em termos de redução de custos, 40% em termos de melhoria de processos. Então, realmente deixou de ser uma ferramenta operacional para se tornar efetivamente estratégica. E olhando um pouquinho para frente também, 2025, já entrando um pouquinho em 2026 também, quais são algumas principais tendências? Óbvio que há, então, a aceleração da utilização de automação e de IA dentro do procurement, isso vai acelerar demais daqui para frente. Também a preocupação da área de compras aí tem um pouquinho menos a ver com plataformas de gestão de compras em sustentabilidade e ESG, também é uma tendência que tem crescido bastante. E por fim, a utilização efetivamente de uma plataforma que esteja na nuvem, como a plataforma do ME. Então hoje existe uma tendência muito forte de muitas empresas, quem ainda não tem, adotar uma plataforma como a nossa, mas quem já tem e não está tão feliz também fazer uma conversão para uma plataforma mais moderna, que utilize tecnologias de pontas e que esteja na nuvem para evitar investimentos em infraestrutura também. Com certeza. Vamos à próxima pergunta aqui. Muitas empresas ainda veem o e-procurement como um custo e não como um investimento estratégico. Você pode compartilhar dados que mostram o impacto real dessa tecnologia na redução de custos e eficiência operacional, Silvio? Na verdade, assim, acho que a gente pode reduzir isso aí, ou resumir essa resposta em 3 principais itens, né? Primeiro, redução de erros. Então, a gente tem algumas estatísticas também que a utilização de uma plataforma como essa reduz erros em quase 90%. Caramba! Porque todo o teu processo está rastreado, né? Então, tanto do lado do fornecedor conectado, quanto os seus requisitantes, quanto o processo de compras acontecendo, então a redução de erros é bastante grande. Com isso também, pela automatização dos processos e todo mundo integrado, o lead time de compras reduz bastante, além da avaliação de performance, né, seja de produtos e itens, da própria atuação de compras, também é um item bastante importante. E, por fim, rastreabilidade, compliance, que acho que é a palavra da moda, né? Todo mundo se preocupa muito e a área de compras ainda mais. Então, você gera uma rastreabilidade em todas as etapas do seu processo, desde a mais simples até a mais complexa. E tudo que aconteceu fica registrado na plataforma. Por exemplo, você está negociando com o fornecedor. Cada etapa da negociação, indas e vindas, novos anexos, novas propostas,
ficam armazenadas ali. Então, a rastreabilidade tem sido demonstrado bastante importante também. Legal. Vamos lá. Próxima pergunta. A inteligência artificial está revolucionando diversas áreas. Como você vê o impacto da IA no e-procurement nos próximos anos, Silvio? Na verdade, não é nem os próximos anos, né, Luguito? Já estamos falando começou, de né? já, né? Já. Começou, como eu comentei também na apresentação, tem uns 2 anos, mais ou menos, né, que acelerou muito com o lançamento da nova ferramenta do ChatGPT, mas a IA tem acelerado bastante isso. E é realmente um divisor de águas utilizar a IA junto com a plataforma de procurement como a nossa. Traz algumas evoluções bastante grandes, como eu demonstrei um pouco nos exemplos práticos que eu mostrei para vocês aqui agora há pouco, mas a IA sozinha também não faz nada. Então, novamente, puxando o gancho no que eu mostrei sobre tudo junto e misturado, aquela brincadeira, é realmente junto. É IA sob o Analytics, sob a plataforma, sob o Marketplace. Então, qual a melhor forma de utilizar a IA usando esses dados e informações que são extraídos de todas as plataformas? Né? Para quê? Para que você possa fazer análises preditivas e prescritivas, não somente olhar para trás e olhar para frente. Então, hoje realmente é um emaranhado de novas tecnologias. A informação não tão boa que nós temos que ficar ligados o tempo inteiro, atualizados o tempo inteiro, porque daqui para frente muitas novidades surgirão, não para complicar a nossa vida, mas para nos ajudar, né? Legal. É isso aí. Perfeito. Vamos lá. Piovan, quais desafios podem surgir durante a implementação e como superá-los? Olha, Logueto, o principal desafio na implantação de qualquer sistema, né, que a gente quando implanta automação, integração, tudo que a YKP já fez nos últimos anos, sempre o mantra foi a resistência cultural. Né? A pessoa não quer largar aquela planilha, que ela sabe exatamente que célula que ela muda e como que ela tira e extrai aquele relatório, o que aconteceu com aquele gráfico. Então, ficou muito dentro do poder das pessoas ter a informação relevante para o negócio. E para a empresa isso não é interessante. Quando você traz um sistema onde a pessoa tem que se adaptar a não utilizar o e-mail, não utilizar o Excel e utilizar a plataforma, tem que ter um trabalho de aculturamento. Isso faz parte da sua pergunta anterior das boas práticas. Quer dizer, a cultura, as pessoas, a gente treina para que faça essa transição cultural, né? Depois tem o lado dos fornecedores, a gente também tem que ensinar os colaboradores, né? Fomentar que eles passem instruções e que eles incentivem os fornecedores a usar a plataforma, porque não tem almoço grátis, né? Toda essa mágica da IA acontecendo, né? De uma forma que a gente fica espantado de ver, tudo isso tem por trás os processos entrarem dentro dessa esteira, né? do e-procurement, no Source to Pay. Então, o processo tem que andar exatamente lá dentro e nunca em paralelo, porque qualquer informação fora não vai ser pega pela IA. Então, o desafio é cultura, é trazer fornecedor e depois integrar sistema, que é o que a gente domina. É o famoso change management, né? A gestão da mudança efetiva, né? Exatamente. A gestão de mudanças aí é fundamental. Então, assim, isso vale para qualquer implantação de qualquer sistema de automação. Você deixar de fazer o status quo e partir para algo automatizado, mas tem que ter assim um engajamento da liderança, tem que ser uma coisa muitas vezes top-down para ela acontecer efetivamente, né? Então, os líderes aí de procurement, eles têm que enxergar esse benefício, enxergar que existe uma transição, mas depois da transição aí vem os ganhos, aí vem o retorno do investimento. É isso aí. E vamos lá, olha, nós estamos indo já para o final do webinar, e aqui, nós já estamos indo para o final do webinar, eu vou soltar aqui a última pergunta, mas a Camille está me dizendo que tem 500 mil lá, 500 mil é exagero, mas de verdade, tem uma 100 para responder. A gente põe na IA depois. Olha, se a gente não conseguir responder aqui, a gente não vai, porque a próxima é a última, tá? Nós vamos responder para vocês por e-mail. Tá bom? Fica tranquilo, fica sossegado. Vamos lá. Emerson Piovan, como garantir a adesão dos fornecedores ao novo sistema? Isso tem até um overlay aí em cima da última pergunta, né? É com treinamento, é com divulgação e mostrar que para o fornecedor que ainda não está, né? Se ele ainda não faz parte, imagina que você tem uma empresa que vende esse copo, né?
você não estar no mercado eletrônico, você vai estar hoje perdendo uma oportunidade enorme de receber pedidos de cotação, né, dos seus produtos. Então a gente faz esse aculturamento dos fornecedores, né, dos novos fornecedores, os atuais que ainda não estão, a gente mostra o benefício e como é fácil usar a plataforma. Em vez de ele ter que fazer o Word dele, a proposta dele dentro de um PDF, que muitas vezes foge do padrão, ou que ele esquece de colocar uma informação importante, e muitas vezes ele fica de fora daquela cotação porque ele esqueceu, ele vai passar a preencher um formulário. Alguns vão ter a famosa resistência de, poxa, agora vou ter que fazer de um jeito diferente, mas esse vai ser o jeito que vai dar mais velocidade para o comprador decidir, né? E ele vai ter sempre o feedback, né, da velocidade da cotação, ele vai receber o pedido rapidamente, ele vai anexar a nota fiscal, então vai ser muito mais fluido para o fornecedor. Então a forma que a gente tem de engajar o fornecedor é essa, é a gente mostrar para ele o benefício, dar a ferramenta de treinamento e deixar ele usar a plataforma que ele vai sozinho. Se me permite complementar aí, Pevan, isso é tão importante, o engajamento dos fornecedores, que dentro do MEI a gente tem duas áreas separadas, uma área que vai treinar, implantar e dar suporte para os compradores e outra para os fornecedores. Exato. Por quê? Porque as dúvidas, inclusive, são diferentes. A dúvida de um fornecedor é diferente, muitas vezes, de um comprador. Então, temos que falar o mesmo idioma das duas partes. Então, áreas separadas são bastante importantes para ter o engajamento que a gente busca. Sim, o mercado eletrônico apoia a gente nesse momento de fornecer esses treinamentos, engajar o fornecedor, que até interessa para o mercado eletrônico aumentar esse 1 milhão de empresas. Quanto mais fornecedores, melhor. Exatamente. Quanto mais fornecedores, melhor a performance, o saving da área de compras. É difícil de você se cadastrar como fornecedor? Não. Na verdade, assim, quando entra um cliente novo do lado de compras, automaticamente todos os fornecedores desse cliente já entrarão automaticamente na plataforma, que faz parte do projeto, né? Fazer o onboarding de todos esses fornecedores. Mas a gente tem uma outra área, como eu comentei, específico para fornecedores. Qualquer fornecedor que quiser acessar a plataforma, participar desse marketplace, basta entrar em contato com a gente e se cadastrar para a autorização ali. Tem custo? Não vou dizer que não, alguns têm, outros não. Depende muito do volume de negociação dentro da plataforma, mas a plataforma está aberta para qualquer fornecedor utilizar. Legal. Legal. Show de bola, pessoal. Conforme prometido, chegamos no nosso horário. Foi um webinar maravilhoso, muito conteúdo. Eu adorei. Quero ver no questionário 2 aí se vocês curtiram também. Eu quero dar um abraço de coração para vocês e aguardar vocês no nosso próximo webinar. Vou pedir para os nossos apresentadores aqui dar um tchau carinhoso para vocês também. Obrigado, pessoal, aí pelo tempo de vocês. Estamos à disposição para entender o momento que a empresa de vocês está e o apoio que ela precisa, junto aos stakeholders, para a gente fazer isso acontecer aí e tornar o trabalho de vocês mais eficiente, mais prazeroso. Eu também quero agradecer o tempo de todos vocês, aí, obrigado pela atenção de todos. E o nosso grande desafio hoje é como tornar a área de vocês, a área de compras, menos operacional e mais estratégica. Contem com a gente por que for necessário. Obrigado a você, Silvio, por ter tirado esta manhã maravilhosa para estar aqui com a gente, falando um papo gostoso. Obrigado. Trazendo mais conteúdo para vocês. Meus queridos, um grande abraço e até logo. Fica antenado no seu e-mail. Vão receber amanhã, no mais tardar, o link com a gravação desse webinar e fique antenado para os nossos próximos conteúdos, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau.